Finalmente, capítulo 113 de The Beginning After the End. Alterações. O capítulo já começa de onde parou o último da visão do Arthur, com o Arthur, o Javier e o... qual é o mesmo nome daquele titã que foi apresentado? Evazir. Evazir. Eles estão indo para as localidades das profundezas da Clareira das Feras, onde está o Aldir junto com Morda e o pessoal do clã Fênix, que foi expulso de Peltus. Eles passam por algumas esferas de mana e tudo mais, aqui, uma coisa aqui e tudo mais. E enquanto eles andam lá, eles acabam encontrando o corpo de uma besta de mana, que essa parte me interessou porque a besta de mana se chama Flagelo do Imperador. E o próprio Evazir fala que ela é uma fera de mana digna de uma caça de uma Asura, tá ligado? Aí eu fico pensando, caralho, uma fera de mana digna de uma caça de uma Asura, tá ligado? E nem é uma besta de mana de Peltus, tá ligado? Uma besta de mana lá dos profundezas da Clareira das Feras. Eu fico pensando quão forte é e qual, tipo, se o Arthur conseguiria lidar, tá ligado? Eu fico pensando nisso. Qual força do Arthur seria? Será que ele lá no ápice do núcleo branco conseguiria usar, ou esse Arthur aqui agora já seria o bastante? Isso aí fica uma pergunta na minha cabeça. Bem, continuando, eles acabam chegando numa porta que tem uma gravura de uma ave, assim, provavelmente é uma fênix, provavelmente. O Evazir já consegue arranja um cajado e abre a porta. E lá chegamos ao domínio do clã Fênix, onde tem um bando de Asuras do clã Fênix lá passando de boa e tudo mais. Tem até uns comentários do Arthur que o lugar para onde eles estão passando, lá do domínio das Fênix agora, parece muito com Peltus. E o Javier, ele já olha pro Arthur e pro Regis e já fala: esses daqui são todos os remanescentes que sobraram de Peltus, a melhor dizendo, do clã Fênix, que trouxe seus membros para Dicatem, por forma da Clareira das Feras. Eles também trouxeram algumas sementes, provavelmente, mais algumas coisas de Peltus, para poder, digamos, deixar o lugar mais confortável, mais parecido com a casa deles. Isso é interessante. Enquanto o Arthur também observava algumas coisas lá, o Javier já nota que tem muitos Asuras do clã Fênix olhando para eles e tudo mais. Ele já fala pro Arthur: monta nas minhas costas que a gente vai voar para aqui até a câmara. O Arthur vai, meio desconfortável, tendo que voar pelos túneis, mas ele vai, né? Eles vão voando e tudo mais, e aí chegam até uma câmara onde está uma plataforma. E lá na plataforma tem 4 pessoas. Um é o Aldir, óbvio. O outro é o Rain, aquele lá que deu o Regis pro Arthur, aquela pedra que o Regis saiu. O outro é o Mordor, o líder do clã Fênix. E o outro lá já é, como o Arthur já disse, desconhecido, que ele não conhecia direito, mas ele sabia que era bem alto e tudo mais. Mas já falando aqui uma coisa, o nome desse personagem é Shu, e ele é o filho daquela Fênix lá que o Agrona deu de ração pra Cecília, pra ela ficar mais forte, vocês lembram? Aí já sabe, né? Vai ter uma discussão. E o Arthur lá já começa a fazer comentários. O Aldir, que ele era um dos mais próximos dele, assim, o Aldir já tava sem aquele uniforme militar dele preto e tudo mais justo, e ele tava mais com uma túnica, por assim dizer. Já o Rain, ele tava com aquela mesma cara de drogado dele que vocês conhecem, tá ligado? Normalzão. Já a outra figura era o Mordor, líder do clã Fênix. Tem um comentário do Arthur que é bem interessante sobre, tipo, a diferença dele e do Cassius. O Cassius tinha toda aquela cara fria e tudo mais. Já o Rain, ele tem uma cara, tipo, como pode dizer, inteligente, por assim dizer. Não é fria, parece uma cara divertida assim, e curiosidade, uma cara também de curiosidade sobre o Arthur. Isso aí também é uma coisa interessante. Depois de ouvir tudo isso, o Arthur disse sobre o Mordor, eu já fiquei na minha cabeça: eu quero ele como líder de Peltus pra hoje, porra. Já fico pensando nisso. Pô, se o Arthur já destronar o Cassius, já pode colocar ele como líder, porque, tipo, o atual líder é um doente lunático que assassina um bando de pessoas. O Agner, que tá querendo assassinar um novo líder, também é um lunático.
o Mordor é melhor pra isso, porra. E ele já começa o discurso lá. Arthur Lewin, filho de Reynolds e Alice Lewin, vínculo de Silva e Indrat, o grande rei Grey de outra terra. O Arthur se apresenta a ele e ele se apresenta pro Arthur e tudo mais. O Arthur já pergunta que ele ser convidado lá, quem foi que sugeriu isso? Ele ou Aldir? E o Mordor já começa a falar que teve um consentimento do Aldir, do Ren e tudo mais. Ele já até pergunta pro Arthur se ele vai ajudar ele contra a Lacria e a Peltos também. E ele já fala, aqui ó, se junta à mesa, bora conversar, cacete. E ele lá, discussão e tudo mais. E já vem que tem, como posso dizer, como posso dizer, o Arthur só tá olhando pro Aldir de longe, o Aldir olhando pro Arthur, porque né, a merda que ele fez lá em Eleanor explodir tudo, explodiu, quase explodiu até o corpo da Tessa e quase explodiu a irmã do Arthur e tudo mais, né? Aí o Arthur vai e senta ao lado do Ven, e o Ven já tava com aquele olhar desde o início, olhando pro Arthur pra saber como é que tava a clorita dele, que deve ter já formado a arma. O Arthur fica olhando pra ele, o Ven olhando quase pra dentro do núcleo do Arthur pra querer saber como é que tá. Aí o Arthur já dá uma cutucada no Regis e põe ele pra fora. Daí o Ren já fica surpreso pela arma dele ser uma arma consciente, uma arma com vida e tudo mais. Até o Regis tá surpreso por ele ter sido jogado pra fora do corpo do Arthur e tudo mais. E o Arthur já apresenta, aqui Regis, esse aqui é até o criador. E o Regis já fala uma coisa muito tipo do Regis mesmo. Ele já olha pro Ren e fala, papai? E o Ren ele já franza com sobrancelha sobre, tipo, a arma ter, tipo, falado dessa porra, tá ligado? Aí o Regis até continua, deixa eu ver aqui. Então o Regis fala, então foi você o cara que me criou, hein? Realmente precisamos conversar. Regis continuou mudando de tom. Gostaria de fazer uma reclamação. Estar vivo é ótimo e eu não me importo nem mesmo em ser uma arma. Eu sou muito foda no que eu faço, mas eu realmente tinha que vir em uma caixa com uma Barbie Lava Burn. Você tem alguma ideia do que esse cara me fez passar? O Ren precisava parecer completamente confuso enquanto olhava perplexamente entre Regis e mim. O Mordor limpa a garganta e fala, parece que vocês dois têm muito a discutir. Com permissão de Arthur, talvez você possa continuar essa conversa em outro local. Pelo menos por enquanto. Mano, eu ri tanto nessa hora, velho, porque literalmente o Regis chamou o Arthur de Barbie e tudo mais. Ele já até reclama com o Ren por ter dado ele pra o Arthur. E já falando sobre todas as merdas que o Arthur já fez ele passar, tipo, como eu posso dizer, fez o Arthur lutar contra o... é mesmo? Contra uma centopeia gigante. Já fez ele ser engolido por aquela porra também. Já fez ele, deixa eu ver o que mais aqui. Já viu ele nadando em lava e caso ele morresse, ele também morria. Todas as merdas possíveis, tá ligado? E depois dessa conversa, o Ren e o Regis já saem de lá da sala e vão para outros para discutir sobre, né, como o Regis foi formado e tudo mais, as suas personalidades, o que aconteceu depois, tudo mais, as formas que ele assumiu. Enquanto isso, o Mordor só ficou lá na sala, o Mordor, o Arthur e o Aldir para conversar. E é claro, o Shu lá. Depois disso, o Arthur já dá a atenção de volta para Mordor e ele volta a atenção para mesa, que por causa que a superfície da mesa estava esculpida em detalhes requintados de uma bela paisagem urbana, que no caso era Zorua, que o Arthur acabou vendo naquela visão lá que ele estava vendo pelos olhos do Jin, se lembram? O Mordor já suspira enquanto olha para o quarto pessoa lá que estava na mesa. Ele já fica falando que o Arthur já fala, já olhando para o homem lá, que tinha ombros largos e peito largo, mais largo que o próprio Aldir e muito mais volumoso que o Mordor, tá ligado? Tipo eu fico pensando como imaginar o personagem. Ele, tipo, o Hulk, caralho, vai se fuder, bicho. O bicho parece um marombeiro, só pode. Mas aí vem, ele é menos alto, beleza. Seu rosto era largo, com feições suaves, mas bonitas. E ele compartilhava o cabelo laranja que marcava
a maioria das outras fênix, exceto que um pouco mais escuro e com tons esfumaçados e brilhantes roxo enquanto enquanto a luz batia nele. Seus olhos, porém, destacavam-se mais. Era um laranja brilhante, como se fosse a caldeira de um vulcão ativo, enquanto o outro era azul glacial, tão claro e pálido que era quase branco. E o Mordred já fala como essa cidade já foi grandiosa e tudo mais, com jeans e tudo. O Arthur já consegue imaginar como foi na visão dele, o Cass aparecendo e tudo mais, depois tacando fogo no lugar. O Arthur tá tipo meio que cagando pra essa conversa, porque o que ele quer mais saber mesmo é sobre o Aldir, porque ele quer ver o Aldir conversando sobre seus crimes. Ele até fala sobre o tratado que ele fez com Cass e tudo mais, sobre ele não fazer uma aliança com o Aldir e tudo mais, enquanto o Arthur passa os ensinamentos direto por Cass. E depois disso o Aldir continuou falando que quando ele usava a técnica Devorador de Mundos, ele conseguiu sentir a presença do Arthur naquele local. O Arthur já dá um nó na garganta porque ele não imaginou que ele conseguia sentir a presença dele e tudo mais. E também sobre a visão de Winston lutando contra o Nico e Tessia, que já tinha se transformado em Cecília, e a irmã dele quase sendo morta pelo Devorador de Mundos. E o Aldir ainda fala que tipo, ele foi banido, ele mesmo se baniu do clã testes, o clã lá do Aldir e tudo mais. Ele até tipo duvida de sua liderança, que ele tá duvidando da liderança de Cass e tudo mais. Enquanto isso, ele pega uma caixa de um artefato dimensional oculto e coloca na mesa na frente do Arthur. Ele até fala que a princípio ele queria ir até o Arthur para falar com ele e oferecer ajuda para retomar de Catem, mas ele sabia muito bem como o povo ia olhar para ele como um monstro, já que ele destruiu Eleanor, tipo, foda-se, tá ligado? Quase. Até o Orley concordou. Então eles decidiram ir até a residência do Mordred, que é lá na Casa dos Férias onde eles estão agora, e esperar até o momento certo para retomada de Catem. Depois disso, o Arthur até pergunta se ele não tá arrependido e tudo mais. E depois disso, o dia apenas cutucou na caixa que ele deixou na frente do Arthur. Ele até disse que trouxe um pequeno símbolo, tipo, pra ver o que... Só que o Arthur, tipo, quase derrubou a caixa da mesa. Não, ele derrubou a caixa da mesa e esbarrou no chão, porque ele já tava puto já com o Aldir e tudo mais das merdas que aconteceu. Ele foi até o chão, pegou a caixa e abriu, revelando que tinha um cheiro de terra escuro e perfumado, mas era terra lá dentro. Aí o Aldir já fala, era um solo das encostas das montanhas de Olus. E já fala também que espero que talvez possa ajudar a compensar, desfazendo pequena parte da destruição que causei. E o Arthur só fecha a tampa e já olha para o Aldir dizendo que ele consegue regenerar as vidas que ele tirou. E ele já dá um papinho e tudo mais, como os elfos estão à beira da extinção e tudo mais, sobre o tratado dele com Cass, que ele ponharia risco de Catem e tudo mais, todas as paradas tudo. Enquanto ele falava, tipo, a quarta pessoa lá, o Shu, ele acaba batendo na mesa depois de tudo que ouviu do Arthur. Depois de ouvir tudo que o Arthur tava falando do Aldir, e ele ainda continuou olhando pro Arthur falando, tipo, você viria aqui fazendo ameaça e tudo mais. Ele até continuou, o General Aldir e Mordred já manda o Shu se acalmar. Ele até olha pro Arthur e fala sobre tudo que ele tá ouvindo, sobre o Arthur fazendo tratado com o Cass e tudo mais, os dragões protegendo de Catem, uma péssima ideia, soldados dele andando por lá também ia ser uma coisa bem ruim, que poderia dar uma merda e tudo mais. Ele ensinando as artes de Éter por Cass, também outra coisa que pode dar muito ruim, péssimo pra caralho, né? E o Mordred ainda fala sobre o legado e como ele sentiu, como é o nome daquela fênix, eu me esqueci o nome daquela fênix lá, que tava aprisionada, que o Agron manteve prisioneiro, que ele deu como ração pedigree pra Cecília. Como ela foi, ele sentiu como ela foi morta, tendo a mana sugada pelo legado. E o Shu levanta puto e tudo mais. Como eles ainda assim estavam se mantendo, estavam se recusando a se mover contra o Agron e tudo mais, sabe?
Aí o Mordor já fala que aquela lá era a mãe do Shu e tudo mais, por isso que ele estava estressado. E o Mordor ainda fala que tipo, o Shu preferiria ver eles e até Tiger Kaidon e tacar fogo lá, tá ligado? Chover fogo. Depois da conversa, o Arthur até se vira pro Shu e fala: tem outros como você que estão ansiosos para deixar seu esconderijo lutar contra o Arthur. Aí o Shu já cruza os braços, vira a cabeça e desvia o olhar. Todos do resto do clã Fênix estão todos acostumados a esses que preferem viver nesse jardim e esquecer que já foram os caçadores mais poderosos de Peltos. E o Mordor até tipo dá um sorriso, porque tipo o Shu até que tá certo uma parte, tipo o pessoal tá muito acostumado a lá aonde eles estão, tipo não querendo nem pra guerra e tudo mais, lutar pela liberdade deles. O interessante foi o Mordor já mandando aquele papinho: essa é uma oportunidade de se apresentar. Arthur, você ainda não pediu, mas quer nossa ajuda na batalha. Já o Shu deseja partir em sua luta contra o clã Vitra. Arthur, não sendo besta e tudo mais, sabendo muito bem até onde ele quer chegar com essa conversa, dizendo como ele consegue manipular as palavras e tudo mais para fazer seu modo, para assim dizer. E o Shu ele ainda tem coragem de apontar um dedo pro Arthur e dizer como é que esse menor ia conseguir ajudar a gente na luta contra o clã Vitra. Meu amigo, nesse momento já pensei em todas as lutas que o Arthur já travou, tá ligado? O cara literalmente matou o braço direito do Agrona. Ele conseguiu matar o Prodígio do Tarsis. E o Shu ainda quer vir falar que ele não consegue lutar contra um Vitra, meu amigo. Ah, coitado. Aí eu já pensei, se fosse meu amigo, eu queria tipo uns 30 minutos de porrada contra esse Shu aí. Eu queria ver se ele aguentava o Arthur. Aí é que tá, meu desejo foi atendido pelo Mordor. Ele já falou que tá um combate de treinamento. Então o Arthur já disse sim, tudo bem, porque ele tá querendo liberar algumas frustrações reprimidas. E o Shu até zomba e concorda, tá ligado? E aí que tá, né, começa aquele 30 minutos de porrada sem perder a amizade, sabe? E o Arthur se reforça com éter no corpo dele, mas ele não conjura nenhuma arma e nenhuma armadura. Isso significa uma coisa, meu amigo, vai ser no soco, vai ser luta corpo a corpo. E já começa a batalha, caindo de joelho e tudo mais, quebrando a costela de um, quebrando a costela de outro. E eu tenho que admitir, o Shu é forte, porra. Shu é forte porque, tipo, vocês logo vão ver porque eu fiquei surpreso. Que é uma revelação do que o Shu é mais apenas além de uma fênix. O Arthur até fala que, tipo, a força do Shu era diferente de tudo que ele já viu na vida. Isso é outra coisa, tipo, muito legal. Ele vai ser um aliado bem forte. E o Shu até somba que, tipo, ele tá impressionado com o Arthur e tudo mais. Ele meio que esperava que todos os ossos dele já estivessem quebrados. E o Arthur até zumba falando: eu esperava que você batesse mais forte. Mas na realidade ele tá com várias costelas do corpo dele quebrado e se regenerando de volta, tá ligado? E depois de várias explosões de chama, éter e tudo mais, bola de fogo, golpe aqui, golpe cá, o Shu até agarrando o Arthur por trás e tipo, como pode dizer, fazendo uma torradeira humana e tudo mais, e esquentando o corpo dele para tentar queimar o Arthur. O Arthur até demonstra uma nova técnica, como posso dizer, que é uma variação do Burst Step, só que dessa vez, ao invés dele usar as pernas, ele vai usar os braços e tudo mais. É como, tipo, vocês lembram que tinha uns golpes assim em anime que, tipo, o cara dá um soco e sai uma rajada de vento invisível, acerta o cara? Tipo o Hit, vocês se lembram? O Hit que mandava aquele soco dele, que atravessava as coisas e tudo mais. É tipo essa variação do Arthur tava fazendo. O Aldir até fica impressionado porque, tipo, isso é uma técnica do Contestes, mas o Arthur, tipo, pegou uma técnica sem nem saber que o Contestes tinha essa porra e adaptou ele para uso de éter. Isso é muito foda. O Arthur até fala: isso foi construído com base do Burst Steps, envolvendo cuidadosamente uma série de explosões, micro explosões de éter. Eu poderia não apenas me mover quase instantaneamente, mas também atacar, e era uma técnica que teria quebrado meu corpo como humano. Mesmo agora eu senti o esforço de usá-la apenas uma vez. Em uma simples luta me mostrava como ela poderia ferir até mesmo um Asura. E depois de toda a explosão de fogo e tudo mais, o Arthur consegue derrotar o Shu, lançando ele no escudo, na barreira de mana, numa velocidade tremenda.
fazendo até mesmo tremer. Depois disso, o Aldi até desce e até fala que o físico dele não é mais uma barreira para utilização do Mirage Walk, ou pelo menos uma versão dessa técnica. Uma parte bem engraçada é que, tipo, o Aldi até chega perto do Arthur e ele tenta, tipo, ele apaga um fogo da roupa do Arthur que ele nem tava vendo direito, tá ligado? Muito engraçado. E o Arthur até vai, o Shu e tudo mais, estende a mão e diz uma boa luta e tudo mais. Uma coisa me surpreende, tipo, mesmo o Shu sendo um personagem que no início eu tava vendo meio estranho e tudo mais, ele reclamando e tudo mais, ele é um personagem legal, porra. Ele é gente boa. Tudo mais, ele até, tipo, ele parece ser aquele tipo de personagem que gosta de uma boa luta, tá ligado? Então vai ser muito legal ter esse parceiro com o Arthur. Essa parceria com o Arthur e tudo mais. Ele até passa os braços em volta do Arthur e fica dizendo foi uma boa luta e tudo mais, sorrindo, dizendo que foi uma luta sensacional e tudo mais, espetacular. E aí ele fica sério e olha pro chão e tudo mais, porque o Arthur falou que ele tava começando a ficar sem energia. Daí vem a revelação: eu sou apenas meio fênix. Minha mana tende a queimar rápido se eu me empolgar. Mas eu sou tão forte quanto qualquer Asura da minha idade. Eu posso te prometer isso. E o Arthur já aceita e fala. O Arthur fala: se você quiser vir comigo, será um prazer levá-lo. O Shu até grita de emoção e tudo mais. E o Molly até vem, passa as mãos no cabelo e fala que, tipo, ele até fala que queria fazer uma comemoração, organizar a partida do Shun, tipo uma festa assim pra partida dele, porque isso é importante tanto para as caps e tudo mais, para os Asuras, que isso significa que eles iam, tipo, começar a sair e se juntar à guerra, por assim dizer. Só que o Arthur, ele não tá com saco pra festa e tudo mais, porque ele tem outras coisas pra resolver. Ele tem a Kaera, ele tem que ver a Kaera, ele tem que pegar a porra do núcleo da mão dela, ele tem que ver o que tem lá dentro daquele núcleo e tudo mais. Tipo, é muita coisa pra resolver. O Mordor quer fazer uma porra de uma festa, tá ligado? Depois disso, o rosto do Mordor, tipo, ele fica meio triste, mas, tipo, envelhecido, por assim dizer. Mas depois volta ao estado normal dele anterior. Ele já fala pro Shu e preparar as coisas dele pra partida. E daí ele olha pro Shu e fala que ele tem um temperamento da mãe. Ele até fala pro Arthur que ele mas também tem a força dela. Você não encontrará aliado ainda mais feroz em sua batalha contra o Vitra. E o Arthur até tem aquela pulguinha na cabeça, atrás da orelha e tudo mais, tá ligado? Tipo, aquela confusão, porque ele ficou curioso. Tipo, quem é o pai dele, já que ele é meio fênix? Aí o Mordor fala uma coisa surpreendente: ele é meio Jin, então o pai dele é um Jin. Aí o Mordor fala outra coisa: enquanto eles estavam vindo pra Galera das Feras, nessa ala onde ele tava, alguns eram com eles, muitos poucos. Ele até fala que, tipo, muito poucos deles poderiam ter se salvado, mas eles queriam deixar seu trabalho da vida, como eles chamavam, que são as Electumbes e tudo mais, os cofres de conhecimento etéricos deles. Ele até fala: havia muito poucos casais e do punhado de descendentes que ocorreram. A maioria carregava tanto sangue de Jin quanto Fênix, e suas vidas eram limitadas em duração, pelo menos em relação à longevidade dos Asuras. Enquanto isso, eles falaram, o Regis já apareceu com o Arthur junto. Ele já até fala: o que eu perdi? E o Arthur até fala que, tipo, ótimo que você apareceu. Estamos esperando. Ele até fala que espera que o Regis tinha conseguido o que queria, falando com o Ori. E que eles iam voltar a Vedorial assim que o Shu estivesse pronto. E o Regis até fala: ótimo, vamos levar o cabeça de passarinho junto. Acho que a gente vai precisar de um viveiro maior. E ele já até fala com o Mordred, tipo, algo em relação aos Jins, que enquanto eles estavam em Davos, eles conseguiram achar um portal desativado para as Relictumbes na antiga vila deles. Ele até pergunta pro Warren, enquanto eles estavam na clareza das feras por séculos, se eles não encontraram nenhum portal desativado. Ele até fala que, tipo, muitas masmorras e pontilhos de passagem na clareza das feras foram criadas pelos Jins. E há um portal antigo que foi operado por um curto período de tempo depois que tomaram esse lugar como a casa deles, mas os Jins que moravam aqui eventualmente o desativaram. O Arthur até fala: portal desativado, gostei. Depois disso, ele enviou uma mensagem para Shu dizendo para onde eles estavam indo. E Mordor conduz o Arthur e o resto do pessoal
para onde tá o antigo portal. Eles passam pelos restos, por um bando de clã dos Fênix que estavam curiosos pra ver o que estava acontecendo e tudo mais. Chegando a uma pequena caverna com musgo verde dourado crescendo em um tapete grosso no chão. Cristais iluminaram o lugar no teto. Uma luz azul pálida em um retângulo de pedra esculpida no centro. Era antigo em ruínas. As runas na pedra não eram mais legíveis. Javier estava na caverna e pousou no topo no arco. Se você espera usar isso aqui para se transportar de volta para Davos, não acho que será útil. Mas né, ele acha que ele não sabe que o Arthur tem a famosa runa de... acho que ele não deve saber que o Arthur tipo, é um conserta tudo, tá ligado? Com aquela runa dele. E o Mordor até fala que tipo, ele não vem aqui há muitos anos. E é como entrar numa memória viva. E o Arthur já, tipo, toca o arco de pedra, mas antes se vira pro Aldir e estende a mão, ele revela a pedra da Sylvie na palma da mão e já fala pro Aldir: se você deseja fazer as pazes com todo o pessoal e comigo, é assim que você pode começar. E fim do capítulo. Mano, nesse momento que eu fiquei tipo olhando pra ele dando a pedra da Sylvie pro Aldir, eu já fiquei pensando duas coisas. Ou o Arthur quer, como eu posso dizer, deixar a pedra da Sylvie com o Aldir como se ele fosse uma espécie de babá, tá ligado? Cuidar da pedra da Sylvie, eu não sei se ele não quer arriscar a pedra dela e tudo mais. Ou ele pensa que o Aldir pode ser capaz de trazê-la de volta. Não sei o que, tá ligado? Ele quer fazer. Mas talvez a Sylvie seja capaz de voltar de volta em alguns capítulos. Ou melhor dizendo, no próximo volume, né? Porque já tá prestes a acabar esse. Bem, tudo que não resta é esperar e ver o que vai acontecer. Esse capítulo foi legalzinho e tudo mais, ver o Arya reagindo com o Regis e tudo mais, sobre ele vendo com uma arma, tá? Isso foi uma das partes que mais eu gostei, porque acho que ele se sentiu meio frustrado com uma arma tava falando e tudo mais, fazendo piadinhas, acho que por essa ele não esperava. Além do novo companheiro do Arthur, o Shulk eu achei muito interessante, porque tipo, pensa só, no meio Fênix e meio Jin. É tipo o Arthur, tá ligado? Que já que ele o Arthur, tá ligado? Que ele é meio Asura, que ele é meio dragão, é descendente de humano também, ele é um mestre de uma porrada de coisa. E eu pensei, tipo, a relação do Shu e do Arthur, eu acho que vai ser tipo uma relação de mestre e aluno, tá ligado? Poderia ser muito isso, porque o Arthur pode ensinar muita coisa de Éter pro Shu. E porra. E bem, tudo que não resta aqui é esperar agora pra ver como é que vai acabar isso. E é claro, o próximo capítulo pra ver o que o Aldir vai dizer quando receber o ovo da Sylvie e o que vai ter que fazer.